Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Alesp Cidadania. Eu sou a Priscila Doroshi. Neste mês das mulheres, a Rede Alesp busca mostrar a força da mulher brasileira em todas as áreas, inclusive no mercado de trabalho. A participação feminina na atividade laboral tem começado cada vez mais cedo, conforme mostra um estudo do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Aqui no estado de São Paulo, a lei de número 18.028, de 10 de setembro de 2024, institui o programa Estágio SP, de incentivo à concessão de estágio, aprendizagem profissional e monitoria para estudantes do ensino médio da rede pública estadual, visando a formação técnica e acadêmica e dá outras providências. Cerca de 70% dos contratos de estágio no Brasil são firmados com mulheres. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no Alesp Cidadania a Elaine Bancalá, gerente de aprendizagem e conteúdo do CIEE. Elaine, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu é que agradeço o convite e fico honrada em estar aqui e falar de um assunto tão importante como esse. Eu vou começar perguntando a você esse número. Por que nós mulheres representamos o maior número de contratos? Primeiro porque somos a maioria mesmo, né, na população brasileira e temos que ocupar esses espaços. Estamos muito interessadas e dedicadas em ser inseridas no mundo do trabalho. Graças a Deus, isso tem mudado a cada dia, a gente tem avançado muito. As mulheres, naturalmente, se dedicam muito aos estudos. Quando elas têm oportunidade de acesso a uma educação de qualidade, quando ela tem um apoio, um suporte para que ela consiga ter a educação e fazer o estágio, elas normalmente conquistam a oportunidade, aproveitam, né, as oportunidades e acabam sendo a maioria a serem inseridas. As mulheres estão também querendo começar mais cedo a ingressar no mercado e aí por isso também esse número de maior contrato de estágio? É um desejo, mas também muitas vezes uma necessidade. Né? Muitas delas precisam de uma renda ou de uma experiência para compor a renda familiar, para pagar os seus estudos, para se capacitar cada vez mais, para custear ali os alimentos, transportes, suas despesas pessoais também. Então, além de querer adquirir uma autonomia financeira para que ela possa tomar as suas próprias decisões, elas também têm interesse em ter uma formação, uma capacitação, um lugar, né, nesse mundo corporativo. Existe um perfil, Elaine, dessa mulher que está nesses contratos de estágio? São jovens, né, de 18 a 24 anos na grande maioria, mas nós temos 41% delas também com mais de 24 anos, significa que a mulher continua estudando, continua se capacitando, independente da faixa etária, mas é um perfil de meninas, né, porque nós temos também adolescentes mais jovens que querem muito estudar. O estágio, a premissa dele é o estudo. Se a pessoa, a jovem, não está estudando, ela não pode ser estagiária. Então, isso mostra que não é qualquer oportunidade que essas moças desejam. Elas têm um perfil de realmente uma evolução de carreira, de um lugar no espaço corporativo, de lugares onde elas possam tomar decisão, ter as suas vidas, tomar as rédeas da sua carreira. Então, é esse o perfil que a gente encontra na juventude de hoje, na juventude feminina. E tem uma carreira que é mais, que o número desses contratos é maior? Tem algumas áreas que coincidentemente são as vagas que mais surgem, que estão voltadas à área de educação, né, à área de atendimento aos clientes, marketing, administração, recursos humanos, elas são as maiorias nessas áreas. E qual que é a gente sabe que o CIEE tem essa parceria muito grande com as empresas, qual que é o retorno das empresas quando eles contratam, fazem esse tipo de contrato com as mulheres, as jovens, o que eles relatam para vocês? É muito positivo sempre, né? Como eu mencionei anteriormente, as mulheres são muito dedicadas, né? E aproveitam as oportunidades. Então, o que a gente ouve muito é que existem relatos de efetivação, de aproveitamento,
elas aumentam muito a sua rede de contatos, o network. Então, às vezes, não necessariamente naquela mesma empresa, mas numa outra oportunidade. Ou as empresas falam, olha, ela é excelente, mas ela descobriu que essa carreira não é para ela, né? Que ela gostaria de fazer numa outra área. Então, muda-se o curso, muda-se a estratégia. Algumas acabam partindo para o empreendedorismo, o que é muito interessante, né? Gostam da flexibilidade de horários, de decidir o que querem fazer, que produtos vão comercializar ou vão atuar. Então, isso é muito positivo, é isso que a gente recebe de retorno. E quando a gente fala do CIEE, não posso perder a oportunidade da presença da Elaine aqui para a gente falar da importância do estágio, né? Você falou a questão da efetivação, a gente fala no estágio que tudo começa, né? O conhecimento de realmente é isso que você quer para sua carreira, se você vai ser efetivada, a sua dedicação. Ele é essencial, né? Porque ele coloca em prática aquilo que está se estudando. E é onde a jovem, a adolescente, tem a oportunidade de vivenciar aquilo e as questões do cotidiano, né? De um mundo corporativo. Então, é crucial para ela entender se aquilo que ela deseja para a vida dela, se aquilo realmente é o que ela deseja percorrer no futuro, fazer seu plano de carreira, seu plano de vida. Então, o estágio, ele completa o que a faculdade, a instituição de ensino traz. Sem ele, é muito difícil, só com o conhecimento acadêmico, ela conseguir ser inserida realmente no mundo do trabalho. E quando a gente fala dessa pesquisa que vocês realizaram, a nossa região, a Sudoeste, é a que mais tem número de contratos, acredito eu, pela questão da população. Como é que foi mapeada essa pesquisa? A nossa cidade tem um número de instituições de ensino também muito grande. Sim. Né? E isso favorece. Então, todos os programas sociais que auxiliam a inclusão de jovens e adolescentes no ensino superior também favorece. Então, um número grande de instituições de ensino, a população em sua maioria mulheres. Então, aqui também temos grandes empresas, muitas oportunidades, empresas que têm a cultura de investir na adolescência e no jovem. Então, começam ali a sua porta de entrada através dos programas de estágio e de aprendizagem. Então, tudo isso favorece essa região a ter mais oportunidades para elas. E quando a gente fala da questão do estágio, hoje na maioria, eu fiz estágio acho que uns 18 anos atrás pelo CIE e tinha bolsa auxílio, mas não eram todos os estágios que tinham bolsa auxílio. Praticamente hoje, acredito que mais de 90% das empresas já oferecem essa bolsa por saber que é importante muitas vezes para o sustento da família da mulher, né? Exatamente. Com exceção do estágio obrigatório, todas as outras têm a bolsa auxílio, que é fundamental. Nós temos muitas jovens que já são mães, que dependem disso, inclusive para continuar os seus estudos, né? Então, a bolsa auxílio e os benefícios que as empresas concedem muitas vezes são cruciais para que realmente essa dedicação que elas têm apareça no resultado de todo esse programa de estágio. E quando vocês observam o relato das estagiárias, o que elas relatam para vocês? Porque muitas vezes o estágio é o primeiro contato ali que ela tem com o mercado de trabalho, com o sai tudo fora da sua rotina, é uma rotina nova, um ambiente novo, pessoas novas. Elas ficam muito entusiasmadas, né, com a oportunidade, relatam o que aprendem, têm um sentimento de gratidão muito grande pelas oportunidades. E é muito interessante quando a gente encontra ex-estagiárias ou ex-aprendizes que são gestoras. Então, esse ciclo, que eu chamo de um ciclo virtuoso, porque quem recebe uma oportunidade, quando tem a possibilidade, também fornece, porque bebeu dessa fonte, sabe que isso dá certo. Então, é muito interessante. A gente sempre escuta relatos como você, olha, eu fui estagiária pelo CIE, nossa, lá atrás, eu fiz o meu cadastro. Então, eu acredito muito nesse ciclo, né? Se quem quem recebeu uma oportunidade como essa e realmente é valorizado, no futuro, terá uma carreira bem-sucedida e conseguirá retribuir para outros jovens e para a sociedade como um todo e para o mundo corporativo que precisa absorver essa juventude, precisa se atualizar, precisa oxigenar seu quadro de colaboradores, né? É assim que todos nós conseguimos evoluir. E é engraçado porque às vezes a gente conversa com alguns jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e eles têm ainda um pouco daquela ideia. Entrei no estágio e
pronto. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? E aí eu vou até pedir para você explicar para quem está nos acompanhando em casa que ainda não sabe, tem todo um acompanhamento aí do CIEE, tem um relatório, eu morria de medo do relatório. Sim, eles entram com uma expectativa altíssima, né? E já falam da efetivação. Nem começou ali as atividades propriamente ditas, já estão falando do amanhã. Da minha efetivação, que eu vou atuar nessa área, eu vou atuar naquela área. Então, esse também é um importante desenvolvimento que a gente faz, para que ele saiba que precisa plantar para depois colher, né? Então, precisa aprender, se articular, cuidar da comunicação, se dedicar aos estudos. Então, assim, entrei no estágio, está tudo certo, não preciso mais. Não, agora você precisa ainda mais, né? Porque você vai identificar situações das empresas e que você precisa ajudar a solucionar. Que provavelmente você terá condições de auxiliar a empresa numa solução de um problema, de uma insatisfação de um cliente ou de um problema num procedimento. Você consegue auxiliar desde que se dedique a isso e que realmente se dedique aos estudos e dê tempo ao tempo. Aprenda e aproveite a oportunidade no seu máximo. Então, eu costumo dizer para eles, calma. Olha, hoje, um passo de cada vez e não perca as oportunidades. Se a efetivação vier, que ótimo, foi brilhante. Mas se ela não vier, o que você adquiriu, ninguém vai tirar de você. Você vai aproveitar para outras carreiras, para o seu negócio, seja lá para o que você quiser fazer no futuro. E aí eu brinquei a questão do relatório, mas o relatório é uma forma também do CIEE acompanhar, né, o processo todo desse aluno, né? Exatamente. Existe realmente o relatório, o famoso relatório, que é um relatório de acompanhamento das atividades de estágio. A gente sabe que o estágio é excelente, ele proporciona um aprendizado na prática, mas ele não pode ser uma fonte de desvio de função, de irregularidades, tanto por parte de quem concede o estágio, né, de realmente utilizar do estágio de uma maneira equivocada, ou do aprendiz também do aprendiz ou do estagiário não seguir ali todo o seu contrato, seu termo de compromisso de estágio. Existem regras, existe horário. Então, esse acompanhamento, quem responde esse relatório é o estagiário, então ele diz pra gente, olha, eu estou fazendo essas atividades, eu estou cumprindo o meu horário, eu estou recebendo a Bolsa Auxílio, estou recebendo os benefícios e o supervisor também diz, olha, o estagiário está, né, adequado às suas funções. Então, a gente vai acompanhando isso no período de a cada 6 meses e se observarmos alguma irregularidade, a gente conversa com as partes e ajusta, né? E isso também é uma ferramenta muito importante para as instituições de ensino que queiram acompanhar os seus alunos, né? Quem determina as diretrizes do estágio é a instituição de ensino. Ela indica, olha, o aluno a partir desse semestre pode ou não fazer essas atividades. Então, o relatório que ela consegue acompanhar como é que está indo a evolução desse seu aluno. E qual que é o perfil que as empresas estão buscando hoje de estagiário? A gente sabe que o mundo está muito tecnológico e que muitas vezes os jovens, até a gente adulto mesmo, acaba perdendo um pouco o foco por causa do celular, das redes sociais. Qual que é o perfil que as empresas estão procurando? As empresas continuam buscando habilidades, conhecimento técnico, o acadêmico, obviamente, né? Mas, sobretudo, as habilidades socioemocionais, né? As habilidades para lidar com o outro, para se relacionar, a disponibilidade para aprender, o interesse, né? Então, muitas vezes elas falam, olha, não precisa nada, se ela tiver interesse em aprender e a curiosidade, isso já está ótimo. Então, não importa a carreira, não importa qual curso que ele está fazendo na sua instituição de ensino, importa o comportamento que ele tem diante das atividades diárias dentro do ambiente corporativo. Ele precisa demonstrar interesse. E aí, quando você fala essa questão, a gente traz muito para as mulheres, né? O quanto que as mulheres são mais curiosas do que os homens, né? Exatamente. E o quanto elas conseguem perceber detalhes, né? O que a gente fala, às vezes, das entrelinhas mesmo, né? Captar uma situação que não está tão favorável ou uma situação de oportunidade em que ela pode ali falar a sua opinião a respeito de um determinado assunto. Então, essas habilidades de comunicação, de relacionamento, a gente percebe que elas conseguem fazer com mais facilidade, né?
Os rapazes são mais práticos, mais objetivos, elas têm um tato ali, um jeito para fazer isso. Então, isso as coloca em vantagem. E é bom a gente falar também, né, Elaine, essa questão do CIE, da importância do papel que vocês têm, porque até nessa questão, se o relatório da empresa vem falando alguma questão que não está caminhando muito bem, a orientação que vocês prestam a esse aluno, a esse estudante que está nesse processo. É extremamente importante, né, esse acompanhamento, até para que a empresa esteja segura, né? Porque a empresa sempre tem boas intenções, que é um programa de estágio redondo, em que o aluno seja desenvolvido, em que o gestor imediato também, né, tenha ganhos com isso, mas nem sempre, no dia a dia, as coisas correm como foi planejado. Então, se entra como um suporte, uma consultoria e também dando soluções de como ajustar aquilo. Porque um estágio desvirtuado ou realizar de maneira equivocada podem trazer consequências sérias para quem concede o estágio. E também pode causar problemas para o jovem, né? Ele ali está começando, ele está aprendendo. Então, essa relação, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser desenvolvida, capacitada. E o CIE faz esse papel, tanto com o estagiário, quanto com os gestores, né, que concedem esses estágios, os monitores de estágio, e com as faculdades, quando elas trazem, porque a gente faz essa integração, né, a faculdade quer uma determinada situação, uma condição para o estágio, a gente conversa com a empresa e traz o aluno para perto para que isso realmente aconteça da melhor maneira possível. E é legal, eu lembro da minha época de CIE, e esses dias eu estava numa das sedes de vocês, num daqueles multirões, e muitos alunos ali chegando primeira vez com a mãe, ansiosos, e até eu lembrei que na época que eu passei pelo processo, tinham uns jovens juntos que não sabiam nem o que vestir, como falar, como se portar, como sentar na frente da entrevista, e todo esse suporte o CIE ajusta, encaminha, orienta. Exatamente. Foi a maratona de vagas. É, a maratona. O CIE completou 61 anos e para comemorar nós fizemos uma maratona de vagas justamente para mostrar o nosso principal trabalho, que é essa inserção, né, encaminhamento de jovens, inserção de adolescentes e jovens no mundo do trabalho. Eles vêm dessa maneira mesmo, ainda mais no mundo pós-pandêmico, né, em que as relações estão muito à distância. Sim. É uma juventude muito conectada pela internet, então qualquer atividade que exija uma presença pessoal, eles travam, né, realmente ficam com muita dificuldade. Então há dúvidas do que vestir, como se comportar, quanto a horário, às vezes é uma questão de horário, de chegar pontualmente, não chegar muito antes, nem depois, né? Se eu chego, eu cumprimento, o que eu falo. Então, são coisas que traz uma insegurança de quem nunca teve essa experiência, de quem realmente tem muito receio. Isso ao longo dos anos tem ficado mais depois da pandemia, porque é o distanciamento. E quando a mãe ou responsável legal acompanha, é muito importante, é muito bacana que isso aconteça, porque dá esse suporte, dá essa segurança para ele. O CIE é uma organização que está chegando na vida dele agora, mas o pai, a mãe, o responsável dá aquele conforto, aquele acolhimento de falar, ó, tô aqui com você, é você que vai se apresentar, é você que vai passar por esse processo, mas eu tô aqui te apoiando, então a gente sente que isso é importante. Claro, nem todos os pais, todos os responsáveis conseguem acompanhar, tem sua rotina, seu trabalho, mas aqueles que conseguem faz a diferença. E aí a gente orienta pai, mãe, responsável e o jovem, né? Os dois. E como que é a recepção desse jovem hoje? Eu lembro da minha época que eu acompanhei muito e todo mundo aceitava na tranquilidade. Ó, eu preciso dessa orientação porque eu vou melhorar, porque é o momento em que a empresa vai me enxergar. E aí aquele ditado, a primeira impressão é a que fica. Como é que eles recebem hoje essas orientações? Recebem bem, justamente porque não sabem, né? Não conhecem, então qualquer informação que chega é muito bem-vinda, eles agradecem muito. E a gente às vezes se depara com aqueles que não têm como. Né? Uma coisa é não saber como se portar ou ter o que vestir, ou saber o que vestir. Outra coisa é não ter como. Então, eu posso pegar a camisa do meu irmão mais velho? Pode. Né? Eu posso ir usar esse tênis, tá bom? Às vezes esse tênis tá bom, tá ótimo, tá tudo bem, né? Só se ajeita. Cuidado, não vai fazer uma entrevista sem camisa, com boné. Então são algumas dicas
que nós fornecemos e orientamos. E quando a empresa dá o feedback também de um processo que não foi positiva a resposta, também a gente procura trazer essa informação para aquela juventude. Olha, então tomem cuidado com isso, prestem atenção nessa questão, porque isso é observado. E eles gostam de saber o que está sendo observado e que estão sendo observados, né? É muito importante essa questão quando o feedback é negativo, né? Como passar, principalmente para o jovem, para a mulher jovem, para o adolescente ali, que naquele momento ele não foi o perfil escolhido, mas que ele ainda tem um caminho para seguir, muitas empresas ainda para conversar. E normalmente o que a gente faz? Os feedbacks que vêm das empresas, o CIE transforma em cursos, né? Então, nós temos uma plataforma Saber Virtual, que são cursos livres e online, que trazem dicas, né? De como participar de um processo seletivo, de como fazer uma entrevista, como trabalhar o seu currículo, o seu perfil no LinkedIn, né? Que hoje as relações também mudaram. Então, são dicas do que fazer, como fazer, porque a gente entende que uma dificuldade não é de um único jovem, é da grande maioria. Então, a gente procura trazer conhecimento, capacitar, para que ele se sinta também, porque às vezes é uma questão até de se sentir preparado para, né? Então, o curso auxilia isso e a gente procura compartilhar com o máximo de jovens possível. E quando você fala dessa questão da plataforma, é muito legal. Eu de vez em quando dou uma espiadinha lá. O site também é muito interativo, as redes sociais, porque é importante, e o CIE fez isso, né, ao longo dos anos e faz isso, se adaptar à tecnologia, se adaptar ao perfil do jovem, como que o jovem está pensando, o que o jovem quer ver, quer receber de informação, né? Exatamente. Então, a linguagem hoje com vídeos curtos, com as interações em redes sociais, né? Utilizando uma comunicação mais curta, né? Mais simples. Então, a gente procura fazer isso justamente para continuar fazendo a integração. E as empresas também querem receber isso do jovem. Como é que vocês se relacionam? Como vocês se comunicam? Então, tudo isso, através dessa integração que nós fazemos, acaba fazendo com que eles se encontrem e evoluam junto. A empresa se atualizando e o jovem entendendo como funciona o mundo corporativo. E quais são os principais desafios? Porque a gente sabe que, principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho, e a gente está falando muito sobre a questão das mulheres, em outro programa a gente falava o quanto as mulheres estão começando mais cedo, até tendo as mães como espelho ali, né? A mãe como reflexo, a mãe que é a dona de casa, mas que também é a empresária, também é a CEO, também leva para a escola, leva para o inglês, leva para o balé, leva para o futebol, mas consegue administrar tudo isso. E muitas vezes essas meninas muito jovens, elas falam, eu também quero, vou lá, vou começar, né? Exatamente, os desafios são as oportunidades, né? A gente precisa cada vez mais de empresas, grandes empresas, pequenas empresas, órgãos públicos que abram as portas para a juventude, né? E que cada vez mais tenha processos inclusivos, né? Principalmente para os subgrupos. Então, nós precisamos trazer a diversidade, a equidade para os cargos e as ocupações de entrada, para que realmente o mundo do trabalho seja diverso. Esses jovens, esses adolescentes serão os futuros profissionais. Sim. Se nós queremos um quadro de colaboradores dentro das organizações diverso e que entende da nossa sociedade, a gente precisa olhar para quem está entrando e abrir as portas. Então, o CIE está à disposição para auxiliar, para fornecer informação, para planejar esse programa de estágio, desde a abertura da vaga até a contratação. E depois, obviamente, o acompanhamento e depois os egressos, né? Que, se Deus quiser, serão novos contratantes de jovens. Então, tem muitos processos que são inclusivos, que são direcionados para esses subgrupos, justamente para que a gente tenha uma diversidade maior. Então, é isso que é o nosso desafio, conquistar cada vez mais oportunidades e abrir portas, né? Bater na porta e falar, vamos contratar? E quando a gente fala no vamos contratar, Elaine, as empresas que estão nos assistindo, que ainda não tem uma parceria com vocês, ou que tem um programa de estágio que acredita que ainda é amador, que precisa ser mais profissional, como fazer? Bom, tem o nosso atendimento, né, o 3003-2433, que é a nossa central. Nós temos consultores espalhados em todo o Brasil que podem auxiliar. Então, só fazer contato, mandar mensagem via WhatsApp. Nós temos uma equipe lá que oferece todo esse suporte, orientação. Nós temos convênio com todas as instituições de ensino.
Então, a gente está muito próximo ali de centros acadêmicos, de empresas júniores, com comunidades estudantis. Então, a gente está sempre ali onde o jovem está, onde o aluno está, até para encorajá-los a continuar, né? Porque muitas vezes recebe o primeiro não, aí dá aquela desanimada e fala, não, calma. Calma que vai surgir, essa oportunidade não foi possível, vai ter uma outra. Então, a gente também auxilia a empresa no perfil, na configuração dessa oportunidade. É um jovem que não tem experiência, então a gente fala, olha, ele vai chegar assim, vai chegar assado, né? Então, você orienta, faz assim, faz ali um integrativo, acolhe, né? E acolhe em toda a sua integralidade, não só na questão acadêmica, ou não só na questão técnica. E então, a gente vai assessorando nesse processo. Então, toda e qualquer empresa que queira contratar adolescentes e jovens, seja através do programa de estágio, seja através do programa de aprendizagem, pode contar conosco. E o aluno agora, claro, porque a gente sabe que tem muitos alunos, eu lembro que eu fui resistente até. Eu entrei na faculdade, eu ficava, mas eu trabalhava num outro ramo, e falava, vou esperar um pouco o estágio, vou esperar um pouco o estágio. Aí eu digo que brilhou, porque eu vi um recadinho ainda no mural que tinha na faculdade, ó, vaga para tal, CIEE, mande seu e-mail. Eu falei, eu acho que é essa a minha oportunidade. Esses alunos que ainda não estão com essa coragem, como fazer? Entra no nosso site, ciee.org.br, faz o seu cadastro, né? Dá o primeiro passo. Depois a gente vai conversando, vai oferecendo oportunidades, aquilo vai assim encantando, fazendo sentido. Porque é natural essa resistência, né? Existe um receio mesmo de inserir e ele precisa ser encorajado, estimulado, saber vai dar certo, né? Talvez no primeiro não, mas você precisa começar a fazer isso, a se permitir experimentar. E não há problema nenhum, não conseguir no primeiro, no segundo, no terceiro, vai acontecer, a sua vaga vai chegar. Então, faça o cadastro, nós vamos enviar vagas, o portal tem sempre oportunidades para que eles possam consultar. Muitas vezes divulgamos através das instituições de ensino, né? Principalmente ali nos inícios do semestre, nós fazemos ações de cadastramento, orientação do que é estágio, como ele funciona, o que é a legislação. Então, eles podem contar conosco, é só entrar no site. Ó, e o site é muito bacana, você vai encontrar ali o seu perfil, vai encontrar a sua orientação. Agradeço muito a Elaine Bancalá, que trouxe essas informações para a gente, a gerente de aprendizagem e conteúdo do CIEE, conseguiu esclarecer muito bem para a gente o porquê que nós mulheres ocupamos esse número tão grande e convido também vocês, homens, jovens, a se inscreverem, a buscarem uma vaga aí. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui falando de um assunto tão importante como eu mencionei inicialmente. As portas sempre abertas, mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada a você pela sua companhia. Rede Alesp a serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista a seu alcance. Até mais.